Amilson Godoy, O mundo o irmão mais velho, minha família, aquelas pessoas, quando a gente tem a mais novo, a gente sempre tem nos irmãos as referências de vida, né? E o Adilson, quando eu era criança, sempre foi uma referência das coisas que ele fazia, porque era aquele menino conquistador das meninas que a gente gostaria de ser. Ele tocava muito bem acordeon, fazia piano, né? Que a gente gostaria de ser também, fazer, né? E como irmão mais velho, ele liderou várias coisas dentro da família, do que começou, do que começamos, etc., né? Então, o seu primeiro conjunto. Então, esse início da carreira do Adilson, que foi quando nós morávamos em Bauru, isso estamos falando na década de 50, né? E ali as coisas começaram na vida dele. Então, eu gostaria que ele contasse um pouco desse início da carreira dele, como começou, como ele se desenvolveu, e até aí chegar no grande compositor que se tornou com o passar do tempo. Bom dia, meu irmão. Boa tarde ou boa noite. Nós já estamos passando esse... Boa tarde, Tuca. É o Amilson, né? Eu te chamo de Tuca, de Amilson, de maestro, está cheio de designações aí. Mas eu vou escolher o quê? O Amilson, maestro Amilson Godoy, meu irmão, um grande irmão, que eu acompanhei pela vida ativa, né? Desde que ele começou com as suas ideias, a sua visão idealista do mundo, das pessoas, das coisas, de tudo que ele se propôs a realizar. Mas o Amilson, ele foi uma criança extremamente dotada, né? Ele falou que vai falar de mim, mas eu preciso falar um pouco dele, porque eu sou 7 anos mais velho que ele. E hoje não faz muita diferença, está tudo mais ou menos ali na regra 3. Mas quando eu comecei a estudar piano com 10 anos, eu e o Hamilton, nós somos em 3 irmãos músicos aí, que cada um se definiu por uma linha de trabalho, né? Eu achei isso foi essencial, porque nunca houve um confronto, cada um fez as suas coisas. O Hamilton se esmerou no piano, é um pianista premiado, o Hamilton também, outro pianista premiado, e ele tem mais regido do que tocado, né? Gostaria que ele tocasse mais também. Mas isso tudo começou incentivado pela família, né? Nossa família é uma família de músicos. Meu pai tocava violino, trompete, minha mãe tocava um pouco de piano, depois se tornou regente de um coral. Do lado paterno e do lado materno, vem todo mundo com a veia musical, né? Do lado materno, meu avô Elias tocava laúde, um pouco de piano, cantava. Do lado do meu pai, o vovô Massimino, era um violeiro lá de Jaú, de Bariri, daquelas pragas lá. Compunha também, tinha lá umas composições dele, que ajudou a transmitir essa herança genética, né, que nós temos muito ativada por conta da disciplina também do estudo. Papai foi um homem muito trabalhador. Ele tinha 3 empregos para a gente poder estudar. E a gente tinha que levar a coisa a sério. O Amilson, com uns 4 anos e meio de piano, ele já começou a estudar. A professora dele, se eu estiver enganado, você me fala, era professora Meire Raal, né? E depois a gente foi estudar, por indicação do meu tio Célio, o maestro Célio Felício, que estudava piano naquela época, a professora Nida Marchione, e um pouquinho mais tarde, harmonia e piano também com o professor Efísio Aneda. Foram mais ou menos as bases assim que a gente teve. E começou a vivência, né? Muito cedo. A vivência começou muito cedo. Eu acho que para nós 3, tanto para mim, como para o Hamilton, como para o Amilson, tudo começou cedo demais. Sempre as pessoas perguntam, como é que vocês conseguiram realizar essas coisas, vindo para São Paulo? Eu acho que a gente tinha um dom, uma coisa natural e espontânea, né? Para a música, para o piano e para a música instrumental também. E isso foi trazendo uma realidade muito ativa e precocemente. O Hamilton começou a tocar piano com 5 anos de idade, o Hamilton com 9, eu com 10.
Comecei um pouco mais tarde, mais velho. Mas qual seria o objetivo, né? Qual seria o caminho que nós iríamos traçar para a nossa vida? As coisas começaram a se definir, e de uma forma profissional. Primeiro porque eu aprendi muitas músicas com o Hamilton a 4 mãos. Meu pai tinha um repertório escrito que ele tocava lá numa boate em Bauru, junto com os músicos amigos dele, e ele dirigia lá o conjunto, ele importava os arranjos, ele tocava lá os balés que tinham lá, e ele foi trazendo esse arranjo, e meu tio Célio, pianista também, ajudava a adaptar, e nós fizemos um bom repertório a 4 mãos, muito variado, né? Desde mambo jambo, desde chorinho, aquarela do Brasil, e a gente tocava na escola. Quando tinha aquelas festas de escola, vinham os 2 irmãos lá no piano, sentava lá e desempenhava aquilo que a gente havia resolvido fazer, sempre supervisionado pela família. É lógico, eu acho que o desenvolvimento, independente daquelas qualidades pessoais que você possa ter para qualquer coisa, precisa de incentivo, né? Tem que trazer o incentivo, né? Tocar para as pessoas começarem a ver que a coisa pode dar um resultado no futuro. Foi isso que aconteceu com meus irmãos. Eu não posso contar só a minha história, porque ela está muito vinculada ao Tuca, ao Hamilton e ao Hamilton, muito, sempre 3 juntos, né? Independente da idade. Depois o tempo foi passando, a diferença de idade foi sendo diminuída, a gente participava de audições, professoras de piano botavam a gente para tocar. E depois veio a ideia de fazer aquilo de uma forma profissional. E eu faço questão de contar essa história para ficar registrada, porque meu pai, como trabalhava até tarde, um dia eu conversei com o Hamilton, eu tinha 13 para 14 anos, que a gente precisava ajudar em casa, né? Perguntei para o meu pai, por que o senhor trabalha todo dia até 2h30, 3 horas da manhã naquela boate com 3 empregos? Ele falou, porque se eu deixar de tocar lá na boate, eu não vou ter dinheiro para pagar a escola de piano de vocês. Então, eu preciso continuar tocando. Falei, e se a gente continuar? Se a gente voltar? Se a gente começar a tocar? O senhor para? Ele falou, paro. Quando vocês começarem, eu paro. O Hamilton falava muito fininho, manda ele trazer as músicas para a gente, Tadeu, para a gente começar a tocar. Falei, Hamilton, a música não adianta só. A gente vai tocar 4 mãos a vida inteira num baile, a gente tem que ter músico. Aí conversamos, papai, o senhor tem alguma indicação que o senhor possa trazer para a gente começar a desenvolver o nosso trabalho? Aí o papai falou, eu vou arrumar os músicos para tocar com você, que eu conheço. Um dia ele apareceram uns músicos lá na minha casa. O Orfeu, cantor, magro, até meio arcado, esse apelido dele era Cabide. O Manuel, que tocava violão, e o Decinho, bateria. Eles trabalhavam lá na Noroeste. O Manuel e o Orfeu, não. O Orfeu trabalhava na DR, era desenhista, o Manuel também. Era pessoas que tocavam na profissão de músico como bico. Aí começou a formar um conjunto. O que nós vamos fazer? Com o Hamilton e com o Adilson. 2 pianistas, não dá para tocar a 4 mãos. Então, o Manuel falou, não, a minha tia é professora de acordeon. O Orfeu também, eles eram primos. Então, a gente vai arrumar minha tia, a dona Alice. O Adilson vai estudar acordeon e vai tocar acordeon. Eu comecei a estudar, aí me arrumaram um acordeon de presente. Tinha 2 registros, só um registro grave e um registro agudo. Um sonzinho daqueles bem chatos, de sanfona mesmo. Mas tudo bem, o que eu tinha que estudar a mão esquerda, os baixos. Foi lá para o estúdio da dona Alice. Eu tinha uns 14 anos de idade. Comecei a estudar acordeon com ela, porque o objetivo estava traçado. A gente queria montar um conjunto o papai não ficar tocando mais até de madrugada. Essa era a motivação. E comecei a pensar, o papai ajudou muito. Ele trouxe um repertório, um álbum, um monte de músicas, repertório de bolero, de mambo jambo, de samba,
de chorinho, tudo que ele tocava lá na boate dele, ele trouxe para a gente. E aí começamos a estudar. Bom, pega o acordeon aí. Eu comecei a tirar um acordeon, fazer umas harmonias, estava estudando harmonia com o professor Aneda, já sabia montar a tríade maior, menor, aumentada, diminuta, aquelas coisas bem básicas, assim, todo mundo aprende quando começa a estudar um pouco de harmonia. Foi assim. Conjunto de ritmos bantu, esse foi o início. Maravilha, você fez um belo resumo da, da sua infância, da nossa infância, inclusive, né? Eu acho que, inclusive, tem coisas assim que a gente precisa muito tempo para falar, e que seria até bom escrever um livro com relação a isso e a outras coisas, porque a sua vida é uma vida muito rica, de muita agitação cultural dentro da música, do ambiente musical. Você pensou em escrever um livro com essas histórias todas e ter essas coisas registradas? Ô, Tuca, você sabe que eu até escrevi já, até mandei o projeto para o PROAC para ver se eu conseguia recursos, mas parece que ele não obteve uma nota, pelo menos da primeira vez, que eu conseguisse ultrapassar outras histórias, né? Meu livro chama Dilson Godoy, Vida e Arte. E eu coloco essas coisas todas da minha infância, até de jogador de futebol lá nos times infantos juvenis que eu formava, e gostava de disputar os meus campeonatos lá, dos 10 anos até os 13, até onde deu para jogar. E eu tenho isso aí registrado, mas ainda não consegui um patrocínio para poder fazer isso, mas se não tiver patrocínio, vai sem mesmo. De repente, eu mesmo vou patrocinar o meu livro. Tem coisa importante aí, que a gente conseguiu o patrocínio, tem que fica mais fácil realizar, né? Mas se não conseguir, tem que ir no sangue, suor e, quem sabe, café, É, cerveja mesmo, é. para poder Sangue, escrever. suor e lágrimas, né? Com certeza, né? Mas um É. cafezinho também vai bem. Bacana isso, seria muito bom, importante que você conseguisse, dentro disso, fazer também uma literatura, né, com relação a isso, porque a parte musical, realmente, você já tem grandes registros. Até eu gostaria de fazer uma pausa na nossa conversa, né, para mostrar que, depois desse início que você teve, que você começou, que não vamos voltar a falar dele, mas você começou a construir seu próprio repertório, né, na música popular. Eu diria que você tem duas vertentes aí. Uma que a gente poderia considerar mesmo uma vertente para a chamada música popular, e uma vertente que a gente pode chamar como música erudita, que é um processo mais elaborado de trabalho. Nós vamos falar das duas coisas, mas eu gostaria desses exemplos todos, né? Se você tiver alguma coisa gravada, com vídeo, para a gente poder colocar aqui agora para a nossa pessoa, o pessoal que nos assiste, um pouco do seu trabalho realizado. Podemos fazer isso? Podemos. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Bom, a gente tem sempre uma primeira música gravada, né? Sempre uma primeira música gravada. A minha primeira música que puxou a minha vida musical de compositor, tem até alguma coisa que eu comecei a fazer na minha adolescência aí em Bauru, por exemplo, né? Depois, quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a amadurecer um pouco a parte de execução, de formação harmônica, porque você sabe que no nosso tempo não tinha escola, né, Tuca? Não tinha, não é hoje que você aperta um botão e aparece tudo, os estudos de harmonias, se você quiser desenvolver harmonia moderna. Antigamente tinha que malhar, tinha que ouvir disco, tirar do disco, tocar lá, tirar os improvisos lá dos grandes pianistas para saber qual é o encaminhamento para você consolidar a improvisação. Então, eu fui fazendo isso, meu irmão também, o Hamilton também, depois você também. A nossa história é uma transmissão genética de conhecimento. Aquilo que eu aprendi com o Hamilton, a gente foi passando, você era bem mais novo, você também foi assumindo responsabilidades musicais muito grandes, com Bossa Jazz Trio, por exemplo. Você tinha o quê aí? 18 anos, 19 anos, já estava tocando com a Elis Regina. Então, tinha que ter uma bagagem. Essas informações todas a gente foi somando, né? E eu fui desenvolvendo o meu projeto de compositor litero musical e de cantor. Eu gostava de cantar também. Eu até achava que eu era cantor, né? Teve uma época que eu trabalhei na TV Paulista, Canal 5, lá em Bauru,
quando era uma subsidiária da Globo, que nem existia essa Globo, era o Boni que dirigia, o Brancato Júnior, e eu cantava umas músicas na parada de sucesso. Tinha uma música na parada, eu ia lá defender uma música na parada de sucesso. Me veio a vontade de cantar mesmo. Depois eu fui tocar lá na Orquestra Continental de Jaú, e lá tinha aquela parada dos músicos e eu cantava bossa nova. Cantava no piano, fazia a minha rodada de bossa nova. Foi desenvolvendo o canto. Até que chegou a oportunidade de gravar o meu primeiro disco, né? RGA. Eu até coloquei a capa aí com a primeira música do primeiro disco, que é o Sou Sem Paz. Foi aí que abriu esse LP, abriu o meu caminho para poder mostrar minhas composições.
eu quero comentar uma outra coisa, porque você foi um compositor que desenvolveu um dentro do estilo assim, do chamado samba jazz, né? E pegava aquelas estruturas ou algo parecido à música americana, das harmonias que ali acontecia, né? E fazia uma música brasileira muito progressista na época, né? Onde tinha aquele espírito jazzista presente daqueles temas, tocado pelo Carnaval Adderley, pelo Donald Byrd, grupo Miles Davis, né? Que eram os músicos de jazz na época que a gente ouvia muito e fazia parte da nossa geração e tal, né? Então, aqueles estilos chamados standards americanos. Então, você compôs, de uma certa forma, você fez muitos temas, né? Onde o Zimbo samba está bem conceituado dentro dessa conceito musical, né? E que foi... Eu me lembro que começaram, outros compositores iam na sua jogada, coisa assim, que você apontou um novo caminho, que muita gente veio correndo atrás do trabalho que você fez, e coisas muito bem. Então, vamos apresentar essa gravação sua, que eu acho que você, com o seu trio, né, que fizemos parte desse show, desse concerto que nós fizemos, Os Três Irmãos, Três Histórias, né? Que foi. Maravilhoso, maravilhoso. Então, e esse show aí vem de Adilson Godoy, Zimbo Samba, com Adilson Godoy Trio.
Então, Adilson, esse período musical da tua vida foi realmente um período muito importante. Eu me lembro muitas coisas que aconteceu aí de você, da sua evolução, inclusive musical, caminhos que você buscou trilhar e se desenvolveu durante esse período todo, né, de progresso. Fala um pouquinho Então, Tuca, nessa fase de querer expandir o meu repertório de música, aconteceu um movimento no Brasil muito importante, que foi o movimento dos festivais, né? E pegou a moda. Começou com a TV Excelsior, fazendo o festival. Eu entrei no primeiro festival da TV Excelsior, que foi realizado, teve a sua final com a Elis Regina ganhando com Arrastão. Nesse festival, eu tinha uma primeira composição que eu coloquei em festival. Aliás, tem duas composições que eu acho que eu posso destacar. Essa composição está gravada no meu CD, Eternos Festivais. Eu tenho um vídeo dela com a Laíde Costa cantando Flor da Manhã. É uma música que eu gosto muito e foi uma das primeiras composições assim, mais significativas. Depois ela foi regravada pelo Taiguara, depois foi regravada por mais pessoas. E tem outra também que eu considero importante, porque foi a música que foi para o Festival Internacional da Venezuela, Festival Onda Nueva. Isso aí aconteceu o seguinte, o Hamilton me telefonou um dia: Adil, dá um pulinho aqui no clã, que nós queremos conversar com você. Nós é o Zimbra, o Luiz Chaves e o Rubinho. Queriam conversar com você. Eu peguei e fui. Bom, o que eles querem lá no clã? Fizeram lá, entra aí. É o seguinte, o Zimbra foi convidado para participar do Festival Mundial da Venezuela, Onda Nueva. É um festival que vai ter muitos países lá. E nós queremos levar uma música para ganhar o festival. A Milton falou bem assim, nós queremos ganhar o festival. E eu falei, pô, está cheio de compositor aí, meu. Vocês conhecem todo mundo, gravaram todo mundo. Não, mas não queremos levar uma música sua. Minha. E engraçado que foi uma resposta assim, muito convicta que eu tive. Né? O Hamilton falou, você tem a música? Eu falei, tenho. E como é que é essa música? Eu falei, é o Heróica. Eu fiz quando eu morei lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei uma época, ficando um ano praticamente, lá no Rio de Janeiro, em Niterói, quando eu fui tentar desenvolver meu trabalho no Rio. Logo que acabou o fim da bossa, eu fui para lá. E falei, Nádio, toca a música aí para gente. Aí eu sentei e toquei. Eles gostaram muito da música, gostaram realmente. Puta, e quem pode cantar essa música? Eu falei, eu tenho a música e tenho a cantora, que já conhece essa música e chegou até a cantar, que é a minha, na época, a Silvia Maria. E nós estávamos começando, tipo, 72, tá casando, nós estávamos casados já, eu casei em 72, eu só não sei se foi antes ou depois do festival, mas foi nessa época. E aí eles pegaram a música, não é? E levaram para o Ciro Pereira fazer o arranjo, pegaram o tom lá com a Silvia, eu ensaiei com ela em casa, direitinho, e Onda Nueva, porque a música tinha uma mudança no meio dela, tinha uma mudança para 3x4, com características jazzísticas. E naquela época não tinha assim uma composição pré-concebida, que ela começasse com uma canção, com letra, e depois virava em 3x4, tocando um jazz ali na melodia, nada pelo arranjo. Mandaram isso para o Ciro Pereira. Bom, então você imagina o que saiu daí, né? Com relação a Silvia, todo mundo até hoje lembra dela e sabe como ela canta. Não brinca, ela canta muito, assim, até hoje. Então, o que aconteceu? O Hamilton, Luiz Rubinho e o Luiz Chaves e o grupo foram para a Venezuela escrever essa música e foram tocar isso lá, Festival Onda Nueva. Olha o júri, Elmi Bernstein, Frank Purcell, o guitarrista americano Charlie Bird, e tem mais um representante, acho que da música brasileira, que estava lá no júri, que eu não me lembro mais. É um júri internacional, de mais de 10, 12, 15 países, sei lá quanto está se apresentando. Você tem uma ideia da importância desse festival? Tinha 2 compositores internacionais aí. Dave Grusin, é um pianista americano, compositor de trilha de filme, que tinha música, e o Astor Piazzolla,
representando a Argentina. E nós, representando o Brasil, Adilson Godoy, composição, Hamilton Zimbo tocando, Silvia Maria cantando, arranjo do Ciro Pereira. Você imagina esse bloco. E tinha o Mário Albanese também, compositor nosso, com o Jequibal, que estava lançando 5x4 em samba, essas coisas também lá, com a Cláudia, cantora. Começou o festival. Bom, quando a Silvia acabou de cantar o Heróica, o brasileiro que estava lá comentou depois com o Rubinho, com o Hamilton, eles me falaram, bom, gente, depois dessa música nós já temos o primeiro prêmio. Foi assim. Agora vamos procurar o segundo. Ah, que bacana! Bom, nós já temos, foi um negócio assim. Bom, nós já temos o primeiro prêmio. Foi unânime assim o negócio. Agora vamos procurar o segundo. O segundo foi o Astor Piazzolla. E agora vamos procurar o terceiro, Dave Grusin. Então ficou Brasil, Argentina. Dessa vez nós ganhamos da Argentina. Essa Copa aí nós ganhamos. Brasil, Argentina e Estados Unidos. Depois veio o Mário Albanese, eu não sei se ele ainda estava na 5, com o Jequibal, que também era uma coisa nova, o Festival Onda Nueva e tal. Foi. Então, eu acho que esse prêmio ele foi um reconhecimento internacional, para mim, muito importante, porque eu tenho 17 prêmios de festivais, né? 4 primeiros lugares aqui no Brasil, inclusive o Festival Internacional da Canção, aqui em São Paulo, que eu concorri, eu ganhei junto com o Baden. E nós fomos representar 2 músicas de São Paulo, fomos representar o São Paulo no Festival Internacional do Rio de Janeiro. A minha música foi até censurada lá, foi um problema sério. E aconteceu a mesma coisa com Heróica. Por que eu não consegui gravar essa música no Brasil? Porque a censura cortou a letra. Logo na primeira estrofe. Você tem isso gravado originalmente, com vídeo? Tem? Tenho, então. Quando eu fiz o festival, o show Eternos Festivais, que você regeu, lá no Teatro São Pedro, foram arranjos meus, né? Todos eles, e você de outras músicas, de outros compositores que andavam por festival. Ali tem Pupurri, de Gil, Caetano, Edu, toda essa turma. E você regeu esse grupo instrumental, a orquestra de umas 22, 23 figuras, cordas e tudo. E eu tenho essa gravação desse vídeo cantado pela Silvia Maria, porque quando acabou a censura, aí eu pude tocar essa música, né? Porque... então vamos ver, Brasil. Então vamos botar então esse disco, essa faixa, a Heróica, a vencedora do primeiro festival, né, da Venezuela, o Onda Nueva. Esse é o primeiro, então. Parabéns. Vamos ouvir então o Onda Nueva, com Silvia Maria cantando. Da paz perdida em guerra, em vida, enfim da nossa dor. Minha amada, vou falar, a voz em grito alerta, espera a hora de no céu rebrilha a força de um amor maior e o espaço aberto invade o meu olhar e cada palmo aberto em terra, mas encerra o dia
toda a seus pés, num grito se levanta. É a voz envolta em vida que se lança, é a glória de quem deixa na passagem o amor, a paz, a Então, Adilson, que bacana, né? Eu me lembro bem dessa época, como foi, porque o país estava bem esquisito aqui. E você fez um sucesso internacional. Eu sei que o Ciro ganhou o melhor arranjo também, não foi? O Zimbo Trio ganhou o melhor intérprete, alguma coisa assim. A Silvia Maria ganhou tudo, vocês ganharam todos os prêmios lá, né? Nós ganhamos tudo lá. Foi muito interessante. Foi realmente um atestado de capacidade, foi assim uma demonstração do que realmente o país podia fazer e fez, né? Uma época que a gente podia com orgulho dizer assim. E então, meu irmão, depois aí a carreira continuou. Fala um pouco da continuidade da carreira aí. Então, Tuca, sabe o que aconteceu? Eu sempre trabalhei como pianista, né? Independente de ter minha carreira de compositor, sabe? Eu gostava de tocar num lugar assim, sempre, de fixo, tal. Eu recebi uma proposta da Sociedade Harmonia de Tênis para assumir a direção musical deles, de uns shows que eles queriam fazer numa boate que ele tinha, e para mim também fazer 3 vezes por semana lá uma apresentação de piano, tocando. Um bom contrato, e eu topei. E eles tinham um teatro lá. Eu até fiz um show uma vez no teatro deles, depois eu montei um projeto que eu levava cantores da noite em São Paulo para fazer show na boate que eles tinham. Foi um projeto grande, eu fiquei 6 ou 7 anos lá no clube. Um dia, o Ayrton, que era o diretor lá do clube, falou: Adilson, tem uma coisa interessante, se não quer assistir, nós vamos passar aqui a comemoração do aniversário 50 anos do Michel Legrand. É um vídeo, um DVD que veio aqui para a gente, da empresa que manda as coisas aqui para o nosso departamento de música. Eu falei: pô, quero assistir. Bom, eu fui assistir o Michel Legrand, comemoração do aniversário de 50 anos, não sei se é de idade ou de carreira, sei lá, eu sei que começou. Bom, ele trouxe as cantoras americanas que gravaram as músicas dele, né? Então, você imagina os nomes que apareceram para lá, todo aquele pessoal da pesada. E, no final, ele tocou uma peça dele para piano e orquestra, Michel Legrand, uma peça de uns 20, 25 minutos. E eu olhei aquilo como que um compositor de música popular, né? Ele é um compositor, para mim, aquelas obras maravilhosas dele, de filme e tudo, mas o cara, ele escrever, ele tocar um concerto dele, eu falei: eu vou fazer isso aí. Não quero saber. Isso foi no final da década de 90, lá na época que eu trabalhava, eu tenho quase 30 anos. E um dia eu sentei no piano e comecei a desenvolver a minha primeira peça para piano e orquestra, que era a Rapsódia, e de 4 movimentos. Eu quero fazer com 4 movimentos, escrevi tal, e terminei. Um dia o Sion, Roberto Sion, apareceu lá no Bar Confraria, onde eu fazia shows com a Adriana, e convidou a Adriana para fazer um trabalho comigo na Jazz Sinfônica, e eu falei para ele da Rapsódia. O Sion, ele falou: pô, vamos gravar isso com a Jazz Sinfônica Jovem, Tom Jobim. E eu peguei e falei: vou sentar lá sentar a caneta lá, e naquele tempo eu tinha que escrever na mão mesmo, porque computador, não, 30 anos atrás, tem que escrever direito. Eu fiz o arranjo para a Sinfônica com 4 movimentos, ele fez um show em homenagem aos meus... 2005, isso. Ele fez o show em homenagem a meus 40 anos de carreira, comemorando, peguei alguns standards meus, a Adriana cantou, a Rosana cantou, eu levei o meu trio com a Lília, com o guitarrista Rogério,
e fizemos uma bela apresentação. Esse trabalho também tem um registro antigo lá que eu coloquei. Mas sobre essa música, sobre essa rapsódia, Tuca, tem uma coisa que eu não se você achar legal, eu não posso deixar passar batido. Foi quando nós fizemos show, 3 Irmãos, 3 Histórias, e você me pediu que tocasse alguma coisa dessa minha fase de composição erudita por conta da sua orquestra. Sim. E eu escrevi o primeiro movimento da Rapsódia, quer dizer, coloquei o primeiro movimento da Rapsódia para piano e orquestra, sob a sua regência e com aqueles músicos maravilhosos da Arte Viva, da Orquestra Arte Viva. Aí fizemos essa apresentação. Eu tenho esse registro em vídeo, que foi gravado também, porque se eu tenho uma coisa boa, é que procuro registrar em vídeo as coisas que dá, né? Bacana saber que a gente vai poder encerrar a nossa conversa aqui com essa rapsódia, com essa parte. Uma peça muito bonita, realmente. Eu acho que você, inclusive, eu dou um testemunho, né, disso. Você me permite falar um pouquinho de você, né? Que você, dos 3 irmãos, eu acho você o mais talentoso, mais talentoso de nós, 3 nesse ponto, no caminho da composição. Pô, Tuca, não precisa exagerar, né? Você não, Tem você é uma você, pessoa muito. Você, tem o Hamilton. sim, mas eu estou dizendo, você tem uma resposta imediata de composição que raramente eu vi e vejo nas pessoas, né? Se eu falar para você, compõe um noturno aí, você vai sentar no piano, vai tocar e vai compor. Eu sei que você vai tocar uma coisa que nunca tocou, nunca não se existe, porque você tem essa possibilidade de criação, né? Então, isso é difícil encontrar uma pessoa, né? Então, eu registro isso porque isso já testemunhei e já provoquei diversas vezes eu também assim. Mas toca aquele texto ali de Prokofiev, daquela rapsódia que você... Não era nada, não tinha que você tocava, você não tocava, você sentava e tocava, e compunha imediatamente, assim, na hora de improviso, alguma coisa com aquele espírito, né? Que existe, né? São poucas as pessoas que têm o que seria o talento para isso. O maior reconhecimento que eu tenho pelo trabalho que o meu outro irmão, Hamilton, desenvolve, e eu mesmo também me considero, não é nenhum bobinho para isso, né? Mas coloco você dentro desse patamar assim de destaque, imaginando que você é um grande compositor, você é realmente eu diria, aquele estado de excelência composicional. Então, os meus parabéns, meu irmão. Estou desejando sucesso ainda, porque tem muita água para correr embaixo da ponte, muito trem para desligar por essa linha, e você tá presente aí. Eu dou permissão e peço para você, se você quiser falar alguma coisa que não foi falado ainda que gostaria, por favor, se pronuncie antes da apresentação do Rapsódia. Ô, Tuca, eu só tenho a agradecer, viu? Agradecer a você, né, que gravou muitas músicas minhas com Bossa Jazz Trio, tem gravações maravilhosas, Zero Hora, Dame, tanta coisa, Internamente. E eu, Hamilton, né? O Zimbo Trio gravou 8 ou 10 temas meus, além do samba jazz. Nós nos unimos muito como irmãos para divulgar o nosso trabalho. Por quê? Porque nós sabíamos que o nosso trabalho tinha qualidade. Então, essa qualidade tem que ser mostrada. O Hamilton montou uma escola, montou a escola da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, dirigiu tudo aquilo. Você não pode ficar afastado da sua história, nem da do Hamilton, né? Do Zimbo. E eu fui trabalhar no direito autoral, tentar mexer naquela confusão. Acabei sendo fundador do ECAD, ninguém sabe disso, mas é bom ficar sabendo, porque até hoje ninguém falou isso, né? Esse ECAD que está aí, que arrecada, né? Qual foi o primeiro secretário-geral do ECAD? Fui eu que fundei. Então, mais o Newton Teixeira e mais um outro compositor da Socimpro. Nós nos juntamos, depois de vencer uma questão judicial pesada na época da ditadura, porque o governo da ditadura queria fazer uma agência estatal de direito autoral. Aí, não. Nessa época, eu era presidente da SICAM, os meus compositores não vão permitir que isso aconteça. E fomos à luta. Nos reunimos e ganhamos a ação. E teve que implantar o sistema e a gente implantou. Então, essa história é uma história que eu gosto de lembrar, porque foi uma batalha titânica contra aquelas forças adversas. Me fecharam numa sala
durante 6 horas com papel na mão para desistir da ação judicial. Eu cheguei no final e não desisti de nada, ainda ganhamos. Então, aquela guerra foi uma guerra absurda, mas está aí, o recado de hoje arrecada mais de 1 bilhão. Tá? Então, esse que eu queria registrar. Desse nosso diálogo, não podia registrar essa participação bastante ativa. E, como eu falei, agradecer a família, a mamãe, né, com aquele ouvido absoluto dela, que passou para nós 3. Eu nunca vi uma genética, 3 irmãos com 3 ouvidos absolutos. Dificilmente nasce um cara, e ainda aqui em casa nasceram 3, né? Você com 5 anos. Você dava uma nota no piano, você não sabia nem falar. Que nota é essa, Tuca? Essa é peta. Nota preta, 5 anos. Então, essas coisas não tem preço, né, mano? Não tem preço. E hoje eu vejo assim a vida, sempre progredindo. Agora eu vou começar um projeto chamado Abstrato. Eu estou anunciando para você. É um projeto que eu estou colocando um trabalho musical de harmonia que eu fiz, juntando as tríades entre dissonância e consonância. Já tem até uma sonata para piano que eu escrevi e tem mais umas outras coisas que eu quero mostrar para você. Você é o meu melhor ouvinte. Teremos a oportunidade de ver à frente e, se Deus quiser, também falar sobre isso mais um pouco depois do trabalho realizado. Meu irmão, foi um prazer, hein, tê-lo aqui comigo. Muito obrigado. E a sua obra, Rapsódia, para encerrar nosso encontro. Viu? Até uma próxima vez. Obrigado pela presença. Beijo, meu irmão querido. Tchau. Obrigado, meu irmão querido. Você também. Tchau, querido.